Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Me perdoem se eu uso óculos, então para escrever aqui é uma benção. Fixando o comentário. Segundou, com muita habilidade a ser desenvolvida hoje. Nós vamos falar sobre habitudes positivas e negativas. Habitudes que debitam ou creditam na nossa vida emocional e como isso reverbera para a nossa vida relacional. E quando eu falo relacional, não está ligado somente ao nosso relacionamento afetivo, mas o nosso autorrelacionamento, o relacionamento com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, com o nosso futuro parceiro e até mesmo as nossas relações em geral, com os nossos filhos, parentes, sócios, colaboradores, enfim. Afinal de contas, nós somos seres humanos que precisamos adquirir essas habilidades de relacionar-se. Afinal de contas, redundante, né? Tô repetindo afinal de contas. Nós somos seres que não nascemos para viver isoladamente. Todos nós somos um e essa é uma lei universal. Não adianta questionar. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. O que não significa que nós não podemos criar a habilidade de desenvolver essa musculatura emocional para trabalhar essa solitude. Então, individualismo é diferente de individualidade. Nós vamos falar aqui em uma dessas lives sobre isso. Como vocês estão? Tudo na paz por aí? Como foi o final de semana? Conseguiram aproveitar ou ficaram somente aí esperando a vida levar? Desfrutaram? Criaram aí novas memórias, com memórias afetivas principalmente, porque é sobre isso que nós estamos falando aqui com os seus familiares, com as pessoas que estão próximas de vocês? Compartilhem comigo. Então, bora para a live de hoje? Simbora. Semana passada nós falamos muito sobre a IA afetiva, como desenvolver, como ao desenvolver esse afeto dentro das nossas relações, nós nos tornamos seres humanos mais amáveis, receptivos, trabalhamos essa comunicação de uma forma mais assertiva, trabalhamos essa escuta mais empática e como ao desenvolver essas habilidades que são treináveis, nós elevamos a régua das nossas relações. O ponto principal da IA afetiva é você agir rápido nas emoções. É você desenvolver essa percepção e essa capacidade de olhar para um estado emocional e transitar por ele. Então, eu costumo dizer que é uma alfabetização emocional. É uma percepção que nós vamos adquirindo e nós vamos exercitando como músculo de academia para que nós possamos agir rápido em cima das nossas atitudes. Os pensamentos não criam sozinhos. Para eles criarem, eles precisam de emoções. Eles precisam ter esse eletromagnetismo do campo. Então, ele precisa estar conectado, cérebro e coração. E para isso acontecer, também vai ser impactado pelos nossos pontos de vista. Então, não são só os pensamentos que criam. É toda uma sequência que precisa estar muito em ressonância para criar a sua realidade. Mas nós vamos introduzir aí esse conteúdo aos poucos. Calma. Se não está entendendo, fica. Porque eu vou desmembrando, eu vou deixando isso mais suave, mais fluido, mais fácil, para que vocês consigam entender todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Combinado? Vai compartilhando comigo se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta específica, porque assim que eu parar, eu vou olhar aqui nos comentários e vou responder a pergunta de vocês, tá bom? Bora começar? Então, na semana passada, nós falamos sobre habitudes, que são hábitos que partem de atitudes que você repete todo o santo dia, sem ao menos perceber que está repetindo
E isso se torna um padrão, um condicionamento. Isso se torna uma crença na sua vida. E o que é uma crença? São verdades que você ouviu, que você experienciou, que você vivenciou e que de alguma forma teve um impacto emocional. Então a crença ela é formada de duas formas, por forte impacto emocional ou por repetição. Então, por exemplo, se eu ouvir várias vezes da minha mãe que todo homem não presta, que todo homem é FDP, que todo homem trai, inconscientemente você vai atrair semelhantes para reforçarem a sua crença. Semana passada eu falei sobre o esforço colaborativo. Então, todas as pessoas que se aproximam de você para colaborarem com você, para mostrarem para você que essa sua verdade se aplica, que essa sua verdade existe no seu mundo, de acordo com o seu ponto de vista. Não que seja uma verdade universal, porque para ser uma verdade universal, precisa ser em 100% dos casos. Então, se uma pessoa não trai, se uma pessoa quer ter um relacionamento, se uma pessoa é diferente daquela pessoa com a qual você se identifica dentro de você, dentro do seu padrão, que você viu, ouviu, sentiu ou experienciou, significa que essa é a sua verdade e não é uma verdade para todo mundo. Então, olha a importância, observa a importância, e aqui é um convite para você olhar para tudo aquilo que você acredita que seja uma verdade e desconstruir. Então, de uma forma automática, de uma forma condicionada, nós vamos repetindo hábitos e atitudes que vão se tornar crenças, que vão se tornar padrões na nossa vida. E essas crenças e padrões, hábitos e atitudes podem ser positivos, saudáveis, funcionais, quando eles elevam a régua das suas relações, mas eles também podem ser desqualificados, ruins, podem puxar para baixo o seu relacionamento, podem te tornar um ser humano amargo, podem te tornar um ser humano magoado, chateado. Eu digo que é ABR, né, que é a pessoa que é agradecida, AGR, ou ABR, que é a pessoa que é aborrecida. Então, aquela pessoa que está sempre no banco da vítima, da coitadinha, do ó céus, ó vida. Então, essa é a aborrecida, BR. Agora, aquela que é grata, aquela que perdoa, aquela que entende que as coisas que acontecem muitas das vezes não é para ela, não é com ela, mas vem na vida dela como algo que vai trabalhar habilidades que talvez ela não pudesse acessar se ela não tivesse passado por tais experiências. Então é uma mudança de olhar, uma mudança de um ponto de vista. E para você se tornar essa pessoa, esta mulher AGR, agradecida, você vai precisar desenvolver essa musculatura emocional, que é a IA. Então, na sexta-feira nós falamos sobre aptitudes negativas. E eu vou relembrar aqui rapidamente para poder terminar, concluir, e depois nós vamos falar sobre as aptitudes positivas. Então, as negativas, elas debitam, elas não acrescentam, elas podem diminuir o grau das suas relações, pode fazer com que as suas relações, ao invés de serem relações saudáveis, prósperas, que vão contribuir na sua jornada de crescimento, sejam relações tóxicas, relações que vão puxar você, que vão diminuir você, que vão fazer com que você se sinta menor do que você poderia ser de fato. Então, nós falamos sobre a primeira delas, que é mentir. E quando a gente fala em mentir, eu não estou falando só em mentir para o outro, eu estou falando em mentir para você. Então, quantas vezes você se mente? Quantas vezes você se conta mentiras de sucesso? Quantas vezes você mostra para o outro ou mente para si mesma que você está bem, que você está maravilhosa, que você dá conta de tudo sozinha, que você consegue carregar o peso sozinha, que isso não é um fardo para você, que você dá conta porque você é guerreira, lutadora, batalhadora, forte pra caramba. Compartilha aqui comigo. Vai dizer que em nenhum momento da sua vida você foi essa mulher empoderada. Tô falando isso porque eu já fui essa mulher empoderada.
E como isso prejudica as nossas relações e como é importante a gente entender esses padrões que estão moldando aí, ó, os nossos condicionamentos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos e estão criando a nossa realidade. Então, mentira, pequena, média ou grande, continua sendo uma mentira. Então, vai listando aí quais são as mentiras que você conta para os outros, para mostrar que você tá bem, que você dá conta, que você não precisa de ninguém. Quais são as mentiras que você conta para si mesma? E ainda, quais são as mentiras que você suporta do outro? Porque, meu amor, o outro só faz com você aquilo que você aceita que ele faça com você. Então, quais são as mentiras que você tem permitido que entrem no teu campo energético, na tua vida? Esse é um hábito, uma atitude, um comportamento que vai sim condicionar a tua vida. Então, olha para isso. Esse é o meu convite de hoje. Olha para essas mentiras. Segundo item, não saber falar não. E eu compartilhei, inclusive, com vocês que foi o meu maior desafio de 2024. E continua sendo o meu desafio de 2025, mas hoje com mais leveza. Hoje eu consigo, não posso, não quero, ainda não quero, não vou, não posso. Então hoje eu falo não com a boca cheia, porque não é uma palavra que não precisa de justificativa. É uma palavra que já diz tudo. Então quando eu falo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. E quando eu digo sim para todo mundo, para agradar, para pertencer, para me sentir validada, amada e querida, muitas das vezes eu estou dizendo não para os meus sonhos, não para as minhas metas, não para os meus alvos, não para a minha vida. Então, quantos nãos você tem evitado dizer na sua vida, porque na realidade você tem medo de falar sim para você, porque você não confia em você, porque você não acredita que você merece algo maior. Então você prefere, precisa dizer não para se sentir amada, validada, querida. Olha para isso, ok? Tópico 3. Se achar insubstituível. Ei, ninguém é insubstituível. Nem você, cabelos brancos, meu amor, idade. Ninguém é insubstituível, nem eu e nem você. Se hoje você se for, amanhã tem outra pessoa no seu lugar. Tem outra pessoa batendo seu ponto, tem outra pessoa cumprindo as suas metas, tem outra pessoa no seu lugar de trabalho, no teu cargo, porque a vida continua, apesar de você ter ido embora. Então, seu filho vai continuar a viver, sua mãe vai continuar a viver, seu cônjuge vai continuar a viver, apesar de ser ruim, apesar de ser doloroso, sofrido. Mas você não é insubstituível. Coloca isso na sua cabeça. Eu sei que dói, mas é importante a gente reconhecer isso. Tópico número 3, tolerar violência e infidelidades. E quando eu falo em violência, não é só física. São violências emocionais, infidelidades emocionais, físicas também, financeiras, de sonhos, de metas, de futuro, de alinhamento. Então, quanto você tem sido infiel a você? Quanto você tem sido infiel nas suas relações? Isso começa do pequeno para o grande. Não é só sobre você colocar outra pessoa na sua cama, mas sobre você curtir, esperar um like, um elogio de um outro, para você se sentir alguém. Porque na realidade você não dá isso para você. Então, quantas red flags tem dentro da sua relação que desde o início você sabia, mas que você insiste, permite, prefere não ver?
acreditando que você vai mudar o outro, acreditando que você tem o poder de controlar as atitudes e os comportamentos do outro. E por conta disso, você vive uma vida frustrada porque cria expectativas demais sobre algo que você não tem controle. Puta que pariu. Tapa terapêutico matinal nesta segunda-feira. Posso passar para o próximo? Ou tem alguém estremecido por aí? Próximo, né? Simbora. Economizar no lugar errado. Isso acontece em muitos casamentos. Quando existe uma crise financeira dentro da relação, qual é a primeira coisa que a mulher, isso fala exatamente com nós mulheres. Qual é a primeira coisa que nós mulheres fazemos? Economizamos na beleza. A gente larga a academia, a gente deixa de ir para o salão, a gente para de fazer a unha, a gente para de cuidar da gente. Ei, o homem sempre vai dar o jeito dele de viver os hobbies e prazeres dele. Sempre vai sobrar um dinheirinho, um trocadinho para ele tomar a cerveja dele no final de semana. Sempre vai sobrar um dinheirinho, um trocadinho para ele ir para os churras, para o futebol, para estar entre os amigos, porque durante a semana ele trabalha muito, durante a semana ele dá a vida dele pela família, mas no final de semana, no sábado ou na sexta, ele vai querer ter um momento dele de desfrute. E você acha que ele vai pensar em crise financeira? Não, querida. Então, presta bastante atenção. Você não abre mão do balé da sua filha, do jiu-jitsu do seu filho, do futebol da criança, do chambinho, do danoninho, do biscoitinho. Mas você pode ficar igual uma mulambo. Você pode parar de olhar para você como aquela mulher maravilhosa, poderosa, potente, que olha para você no espelho e fala uau. Você pode não se sentir mais essa mulher desejável, amável e gozável para dar tudo para o outro, porque você prefere e precisa escolher, porque tudo é uma escolha. Você prefere e precisa escolher economizar no lugar errado. Então, quando você tem uma crise, escolha onde você quer economizar. Lembrando que o homem é visual. Então, se você não se cuidar, ele vai olhar para outra. Mesmo você se cuidando, não tem garantia de que ele vai olhar para outra, mas isso não é sobre a outra. Não é sobre ele, é sobre você. Então é sobre você se olhar como essa mulher, que a tua autoimagem ali no espelho é uma autoimagem que você fala assim, não, opa, peraí, tô passando por esse momento agora, mas levanta a poeira, sacode, dá a volta por cima. Agora, se você olha no espelho e você se vê feia, você se vê gorda, você se vê borocochô, você olha pra você e você fala, caramba, cadê aquela mulher que tinha um brilho, que tinha vitalidade, que tinha vontade de viver? Se você não consegue mais se olhar com esse brilho nos olhos, você não vai dar conta de mudar esta situação. Então, são hábitos e atitudes que vão se transformar em comportamentos que vão criar a sua realidade. Então, escolha. Ou melhor, aprenda. Ah, Raniele, eu não estou podendo fazer a unha essa semana. Aprende a fazer uma unha, criatura. Vai lá, ó, e faz uma unha. Não precisa ser perfeita, precisa ser feita. Não tô conseguindo fazer um cabelo, vai lá e dá um jeito você no teu cabelo. Mas não se olha de uma forma menor, reduzida. Não se enfeia. Então, faça novas escolhas, crie novas habilidades,
para não depender, porque quem aprende não depende. Ok? Isso aqui é só exemplos, mas tem muitos outros. Isso aqui vai se estender para toda uma vida. Lembrando que as habilidades relacionais não são só para a área afetiva, é para você, você com seu parceiro, você com seu filho, você com seus colaboradores, com seus amigos. Então para de economizar da forma errada. Entendeu? Abre mão de coisas que você realmente olha e fala, não, isso aqui tá ok. Não vai criar algo que vai baixar demais a minha frequência. Agora, eu preciso olhar e entender que eu preciso ter momentos de desfrute também. Então, quais são os momentos que eu posso trabalhar de uma forma mais diferenciada? Então, vai trabalhando aí essas percepções, vai colocando a criatividade, crie ações diferentes para ter novos resultados. Ok? Próximo. Não aceitar ajuda, ou pior, não saber pedir. Então, muitas das vezes, nós não recebemos coisas do universo que nós tanto pedimos, não é porque nós não temos a habilidade de pedir, ou porque nós não sabemos pedir, mas porque nós acreditamos que nós não merecemos receber. Então, intenção, pedir e receber. Na própria Bíblia fala sobre pedires e receberás. Eu acho que é isso. Pedir e receberá. Então, peça, observe, receba. Você merece. Mas para isso, você precisa se ver como uma pessoa que merece. Então, não tem problema, você está passando por uma situação financeira hoje, isso é uma condição momentânea. Peça ajuda. Então, se tem algo na sua vida hoje que você não tem, talvez seja uma habilidade, um comportamento, um conhecimento que você ainda não teve. E por isso, você não chegou aonde você diz que você quer. Então, peça ajuda financeira, se necessário. Então, isso não te diminui como mulher quando você pede ajuda financeira para o teu parceiro. Isso não te coloca em um lugar de ultra mega vulnerabilidade. Peça ajuda. Receba com gratidão, com amor. Porque é uma forma das pessoas expressarem afeto. Então, muitas das vezes, a gente está tão acostumada a dar, dadeira de plantão, que a gente não quer receber nada de ninguém. E isso está nos pequenos hábitos que vão reverberar para os grandes. Então, por exemplo, se eu não recebo um abraço, um beijo, um carinho, um afeto, uma palavra de uma pessoa, como eu quero me sentir a mulher que posso fazer isso para o outro? Entende? Então começa no pequeno, nos pequenos hábitos, nas pequenas atitudes diárias. Dê, receba, seja grata, seja amorosa e afetuosa. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Como você vai perceber as pessoas, as situações e os eventos na sua vida. Como você vai ressignificar e olhar para eles com um novo olhar. Nada vem na sua vida para te destruir se você não permitir. Nada vem na sua vida para acabar com você se você antes não tiver permitido que isso aconteça com você. Se em algum momento você não tenha tido um diálogo desqualificado na tua cabeça e tenha se visto nesse lugar. Tudo que acontece é uma desaceleração do nosso pensamento. Então, olha para isso, para esse problema, para essa pessoa, para essa situação como uma oportunidade de crescimento. E agradeça por tudo, o tempo todo. E aí você vai ver uma mágica acontecer na sua vida. Você vai olhar e você vai se sentir abençoada com as pequenas coisas. Lembra que eu falei da agradecida e da aborrecida?
Você vai passar da mulher aborrecida, que reclama, que se vitimiza, que se coloca lá no banco da coitadinha, que aceita migalha, que vive uma vida miserável, ordinária. E você vai passar a se sentir uma mulher que vive uma vida extraordinária. E a abundância não está ligada a dinheiro. A abundância está ligada a você ser abundante em todas as áreas da sua vida. Porque quem pensa em abundância só como dinheirista, coitada. Ela só tem dinheiro e mais nada. Coitada. Eu tenho pena de uma pessoa que só tem dinheiro, porque é uma pessoa vazia. É uma pessoa que ainda não entendeu o jogo da vida. É uma pessoa que ainda não entendeu que todos nós somos um. E que o nosso papel aqui na Terra é sim ser contribuição para os outros. É ser multiplicadora. Então faça a sua parte. Doe, mas também receba. Peça ajuda, ajude. E você vai ver mágicas acontecerem na sua vida. Ok? Próxima. Não evoluir e não estudar. Não evoluir significa não investir em autodesenvolvimento, não mudar os seus pontos de vista, não olhar para esse problema, para esta situação como algo que pode sim fazer você crescer emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Então, olhar, encontrar um ponto de evolução em tudo na tua vida. Invista em você. Podem te tirar tudo, menos a sua consciência. Depois que você vê, você não consegue deixar de ver nunca mais. Então, quando você acessa uma nova consciência, você se torna uma nova pessoa. E somente uma nova pessoa vai dar conta de sustentar aquilo que você diz que você quer para você a longo prazo. Então, se você não tem hoje algo, é porque você ainda não se tornou essa pessoa. E essa pessoa que quer ter um carro, uma casa, uma família, um negócio, ela vai precisar ter habilidades, adquirir competências, se alfabetizar emocionalmente, aprender a ler a energia das pessoas, aprender a trabalhar a sua energia, a transitar por esses estados, a agir massivamente, rápido nas suas emoções. Então, nada disso, gente, a gente vai aprender com uma live de 30 minutos. Nada disso a gente vai aprender no feed do TikTok, do Instagram, com um vídeo raso, curto. Nada disso que vai levar você para um próximo patamar das suas relações, você vai aprender lendo um livro. Então, conhecimento é necessário sim, em todas as áreas da nossa vida. Se tem algo na sua vida que está disfuncional, que está ruim, que está quebrado, invista nessa área. Procure um profissional, procure um curso, procure um livro, procure algo que vai trazer o conhecimento sobre isso, de alguém que já chegou aonde você deseja chegar, para que você se torne algo parecido, similar, para que você tenha uma referência, uma modelagem, e para que você possa adquirir esse conhecimento que vai fazer você se tornar uma pessoa com atitudes positivas. Ok? Próximo. Aceitar pressões, padrões, limites, formas e condicionamentos. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa época, né? O nosso não vou nem falar o nome dessa palavra não, que é uma palavra assim, que senão eu vou me enrolar aqui para falar, mas o nosso ponto do momento, fica mais fácil vocês entenderem, a nossa época, o nosso padrão, o nosso condicionamento social e cultural está fazendo você olhar para aquilo como se aquilo fosse algo necessário.
Como se aquilo fosse a cenourinha que você tá ali, ó, em busca. Então você é um coelho atrás de uma cenourinha, que é a felicidade. Então eu tô em busca da felicidade, em busca da felicidade, em busca dessa felicidade, que nunca chega, porque na realidade você tá olhando para a felicidade condicionada, uma falsa felicidade. A felicidade que diz que para você ser feliz, você tem que ter um corpo capa da revista. Um corpo padrão 38 ou paniquete. Que se você não tiver um corpo desta forma, você não vai ser feliz. E aí você vive ali imersa em dietas, em, em hábitos e comportamentos para você tentar chegar neste padrão de felicidade que não é o seu. Então você se veste dessa forma, você come dessa forma, você age dessa forma, vivendo uma vida falsa, uma fake life, porque você condicionou a sua felicidade a isso, que foi dito para você que é, mas não é. E eu tô aqui exatamente para poder mostrar para você que você é a protagonista da tua vida. Então coloca aí agora no papel, no teu caderno, o que é felicidade para você? O que faz o seu coração, sabe, bater mais forte? Você suspirar, você sonhar. O que de fato faz você se olhar daqui a 5, 10 anos como essa pessoa completa, cheia de você? O que é felicidade para você? É você estar em um casamento que é uma mentira de sucesso só para mostrar para a sociedade que você é casada, que você se mantém casada? Ou que você não ficou para titia? Que você tem filhos ou que você não tem filhos? Que você é mãe de pet, que você é mãe de planta? O que te faz feliz de fato? Estar um emprego que te paga muito bem e que você se veste bem, que você viaja, que você tem recursos financeiros, tem bens, mas é vazia por dentro? Então olha para isso, para tudo que a sociedade, que a cultura condicionou, disse, ditou, colocou ali para você como uma regra de felicidade e que na realidade não faz sentido algum para você. Você tem tudo, mas não tem nada. Você tem tudo, mas continua vazia. Você tem tudo, mas você não se sente cheia do Espírito Santo, de compaixão, de amor, de gratidão. Então, olha para todas essas métricas que foram impostas e que foram colocadas aí na tua vida e que você internalizou e comprou como uma verdade, como um padrão e que está fudendo com a tua vida. Esse é o convite de hoje. Expandir a tua consciência. Fazer você olhar para algo que talvez você nunca tenha olhado. E se eu puder hoje ser contribuição para você com uma única consciência, eu já estou cumprindo o meu papel aqui na Terra. Eu já estou dando o meu melhor para você. Para que você possa, é uma semente que eu estou plantando. Para que você possa germinar e num futuro, quem sabe, ser semente na vida de outra pessoa. Só que esse trabalho eu não posso fazer por você. É a sua vida. Como terapeuta, como mentora, eu posso te conduzir nessa jornada. Mas eu não posso concluir a jornada por você. E graças a Deus por isso. Porque você é uma pessoa, você tem um sonho. E eu sou outra. Então eu não posso pegar o meu sonho e embutir esse sonho em você. Você tem que ter o teu sonho. E se você parou de sonhar, parou de pensar em felicidade, você hoje olha a sua vida no automático. Você olha para você e não se vê como essa pessoa merecedora de mais, algo a mais. É um convite para você olhar para você agora. Onde você se perdeu? Por que você se perdeu? E pior, porque você insiste em continuar nesse lugar onde você está perdida. Muda essa realidade. Só você pode fazer a sua parte. Ok? Tapa terapêutico. Segunda-feira eu venho que venho. Eu venho que venho. Próximo. Ficar com alguém por carência, solidão.
ou vingança? Quantas mulheres estão em um casamento onde foram traídas, humilhadas, diminuídas? Quantas mulheres estão em um relacionamento disfuncional, que estão tirando partes delas todos os dias, diminuindo elas todos os dias? Quantas mulheres estão em... Ai, me dói falar sobre isso, gente. Mas quantas mulheres estão vivendo vidas miseráveis porque elas não acreditam que elas podem viver, porque elas podem viver e ter uma vida extraordinária, que estão se acostumando com migalhas, quando na realidade elas podem ter verdadeiros banquetes. E muitas delas ficam por vingança. Ah, ele me traiu, então agora ele vai sofrer o que eu sofri. Ah, ele me traiu, então ele vai ver que não existe mulher igual a mim. Mas eu também não vou largar essa relação que tá me diminuindo, que tá fazendo eu me sentir mal, que tá baixando minha autoestima. Mas eu também não vou dar separação para ele. Eu também não vou sair disso. Ele vai ter que me engolir. E nesse movimento, você é que vai se engolindo. Você que vai se diminuindo. Quando você acha que o outro é capaz de te dar aquilo que você não se dá. Quando você acha que o outro pode cobrir esse buraco emocional que você tem dentro de você, que talvez você não tenha tido, né? O pai ou a mãe da forma que você acha que tem que ser um pai ou uma mãe. Porque uma outra consciência que eu quero trazer para vocês, os nossos pais, eles nos dão o que eles têm. Ninguém pode te dar aquilo que nunca recebeu. Então, às vezes, a gente julga, a gente acha, a gente cria uma expectativa sobre algo ou alguém, que ele poderia ter te dado algo a mais. Só que ele não pode te dar aquilo que ele nunca teve. As pessoas só te dão aquilo que elas têm, receberam e são. Para de criar expectativa. Para de julgar e apontar o teu dedo. E olha para o outro com generosidade, com compaixão. Ele me deu isso, tá tudo bem, foi o melhor que ele podia me dar. E agora, o que eu posso fazer por mim? Eu preciso ser independente emocionalmente antes de entrar em um relacionamento. Se você entra em um relacionamento toda cagada, toda machucada, toda fraturada, é mais disso que você vai atrair. É mais disso que você vai permitir e preferir que esteja na tua vida. Porque você já acostumou com o quentinho da banheira de merda. Você já acostumou a ser maltratada, desvalorizada. Porque ali é um lugar que você conhece, permite, prefere, conscientemente ou não. Então olha para todas as suas relações e veja por que você escolhe permanecer nelas. E veja por que você sempre escolhe estar com o mesmo padrão de homem. Porque você permite estar em relações que estão te colocando lá embaixo. Sendo sugada, diminuída. Pausa mesmo, para você parar para pensar. Por que você faz isso com você? Então, se olha com mais amor, com mais generosidade, com mais acolhimento, com mais compaixão, com mais auto-perdão. Se você fez o que você fez, se você esteve em relações que foram desqualificadas, disfuncionais, te diminuíram, te fizeram se sentir o cocô do cavalo do bandido, mal, pequena, é porque você não tinha conhecimento, você não conhecia, você não sabia. Então agora que você sabe, que você está tendo este conhecimento, você também é responsável para se tirar desta merda que você mesma se colocou. Você é responsável por parar de cavar o buraco que você mesma entrou. Você é autorresponsável.
Você precisa ter responsabilidade, autodomínio para dizer não quero isso, não aceito mais aquilo, não prefiro me envolver mais com isso, não vou me deitar com alguém por carência, por dependência de pinto, não vou estar em uma relação só por sexo, só por dinheiro, só por segurança. Não. Você merece estar em uma relação inteira, completa, extraordinária e não ordinária. Mas para isso você precisa se tornar esta mulher, este ser humano que se valida, que tem uma autoimagem funcional, que se coloca em primeiro lugar, que é alfabetizada emocionalmente, que trabalha a sua comunicação, que sabe dizer o que quer e o que não quer, que tem valores e princípios, que tem um planejamento e um projeto de vida, independente do outro. E quando nós temos o outro, gratidão, somos dois. Vamos potencializar, vamos trazer isso tudo que a gente sonha para um campo maior, vamos materializar essa realidade. Mas para isso acontecer, precisa de alinhamento. Precisa sentar, conversar sobre, traçar metas, criar ações, mudar os hábitos e atitudes. Ok? Isso é um grande poder. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham acessado uma dessas consciências que eu coloquei aqui para vocês hoje. Uma. Não quero que vocês acessem todas de uma vez. Uma. Se você pegar uma dessas dicas e colocar em prática hoje e começar a mudar a sua forma de se ver, a sua autoestima, o seu autovalor, você vai ver como isso vai impactar nas suas relações. Ok, meus amores? Falei demais. Ia falar só 30 minutos, fiquei aqui falando 50. Compartilha comigo, vai no meu direct e me conta como está sendo essa jornada para você. Está fazendo sentido? Está sendo bacana? Está sendo contribuição? Compartilha essa live que eu vou estar deixando aqui salva com uma mulher, com a sua mãe, com a sua parceira, com a sua amiga, que também está precisando aí de um tapa terapêutico, que também está precisando dar um novo passo nessa jornada da vida dela, para ela se ver como essa mulher potente, valorosa, foda, incrível. Compartilha com ela. Se você não assistiu desde o início da live, pega aí o teu papel, uma caneta, o teu caderno, assiste desde o início e começa a ver quais são os pontos da sua vida que estão disfuncionais, onde você pode melhorar. Ok? Temos um trato? Vai lá no meu direct, fala comigo, porque eu vou amar ler o teu depoimento. É, inclusive, uma grande motivação para mim, para eu continuar aqui nessa minha jornada evolutiva. Então, compartilha comigo se está sendo contribuição para vocês, se está fazendo sentido, tá? Essas lives matinais. Amanhã eu venho aqui trazer mais conteúdo para vocês e desmembrando essa IA afetiva, que com certeza vai ser uma habilidade que vai somar muito na vida de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem bem, fiquem na paz e até amanhã. Beijo, beijo.